Vamos lá, pessoal, para a nossa aula 4. Hoje nós vamos concluir a correção da prova de São Bernardo do Campo, uma prova que aconteceu em janeiro de 2023. Na aula 3, na nossa última aula, nós corrigimos as questões 11, 12, 13, 14 e 15. Hoje a gente corrige as 5 últimas questões de matemática daquela prova. No final da aula, eu vou divulgar para vocês qual será a nossa próxima prova a ser corrigida, ok? Vamos lá então, sem enrolação, e vamos corrigir a partir da questão 16. Então tá aqui. Para responder as questões de números 16 e 17, considere a seguinte tabela, que apresenta as quantidades de alunos das 4 turmas de 7º ano do ensino fundamental de uma escola, no primeiro semestre de 2021. Então eu tenho 7º A, 7º B, 7º C e 7º D, sendo que, com exceção do 7º B, a gente conhece o número de alunos em cada uma das turmas. Aí a questão 16 fala assim: se a média aritmética simples dos números de alunos das 4 turmas de 7º ano da referida escola no primeiro semestre de 2021 é igual a 30 alunos por turma, então o número de alunos do 7º B nesse semestre era igual a quanto? Então é uma questão que ele está pedindo para a gente, uma questão que envolve média, e ele quer saber da gente qual é o número de alunos que estavam matriculados no 7º ano B. Nós já conhecemos a média nessa questão, né? Ele informou pra gente que a média é de 30 alunos por turma. E como que a gente calcula uma média? A gente soma determinadas quantidades e divide, né? Nesse caso, para a gente calcular essa média, o que nós teríamos que fazer? Nós faríamos o seguinte: são 24 alunos no 7º A, no 7º B são X alunos, então vou escrever aqui X. No 7º C são 27 alunos, então mais 27. E no 7º D são 35 alunos, portanto mais 35. Como são 4 turmas que nós estamos considerando, esse resultado aqui, o resultado dessa soma, nós dividimos por 4. Só que nós já conhecemos qual que é a média, né? A média nos informado é 30. Então eu já vou colocar aqui que essa média ela tem que dar 30. O meu problema, embora ele envolva a média, não é calcular a média, porque essa média já é conhecida. O meu problema é descobrir quantos alunos estão matriculados ou estavam matriculados no 7º ano B, tá? Para a gente melhorar agora essa expressão, vamos somar todos os números aqui desse nosso numerador. Então, 24, 27 e 35. Vou fazer essa continha aqui do lado, tá? Então, vou fazer 24 mais 27. 4 mais 7 dá 11, sobe 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 51. Mais 35. Então, nós teremos aqui 1 mais 5, que é 6. E 5 mais 3, que é 8. Ou seja, eu posso reescrever isso daqui como sendo x mais 86, onde esse 86 ele veio exatamente da soma dos números ali no nosso numerador, dividido por 4, tem que ser igual a 30, que é a média informada. Muito bem, uma equaçãozinha do primeiro grau. Para a gente resolver ela, nós vamos passar esse número 4 multiplicando o número 30, né? Então, nós teremos aqui na linha de baixo x mais 86 é igual a 30 vezes 4. Vou continuar aqui do ladinho mesmo, tá? Vou colocar aqui a continuação da resolução dessa equação. Então, eu tenho x mais 86 é igual a 30 vezes 4. 30 vezes 4 é igual a 120. Então, eu troco 30 vezes 4 pelo seu valor. X é igual a 120 menos 86. X é igual 120 menos 86. Bom, do 86 para chegar no 100
faltam 14. Do 100 para chegar no 120, faltam outros 20. 14 mais 20 vai dar 34. Então, x é igual a 34. Significa, portanto, que no sétimo ano B existiam ali 34 alunos matriculados. A alternativa correta é a letra D. Próxima questão, questão 17. Para o segundo semestre de 2021, foi feita uma transferência de alunos do sétimo A para o sétimo C. Depois de feita a transferência, o número de alunos do sétimo A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do sétimo C. Então, o número de alunos do sétimo A que foram transferidos para o sétimo C foi de quantos alunos foram transferidos do sétimo A para o sétimo C. Vamos anotar algumas informações aqui, né? Então, sétimo A e sétimo C. E vamos voltar lá para a gente pegar o número de alunos que existiam até então. No sétimo A eram 24 alunos, no sétimo C eram 27 alunos. Então, sétimo A, 24 alunos, sétimo C, 27 alunos. O que vai acontecer é o seguinte: sairão alunos do sétimo A e esses alunos serão remanejados para o sétimo ano C. E aí, o que eu quero que aconteça é que o número de alunos do sétimo A seja 70% do número de alunos do sétimo ano C. Como que eu vou resolver isso? Vamos tentar equacionar essa situação. Olha só, eu posso chamar o número de alunos que estarão no sétimo C, que é aquela sala que vai passar a receber mais alguns alunos, eu vou chamar de x, porque eu não sei quantos alunos estarão naquela sala. Se eu estou chamando o número de alunos do sétimo C de x, é conveniente eu chamar o número de alunos do sétimo A de que forma? Perceba o seguinte, que no enunciado ele falou assim, ó, eu quero que o número de alunos do sétimo A passe a ser o correspondente a 70% do número de alunos do sétimo C. Então, se o sétimo C é x, o sétimo A vai ser 70% de x. Ou seja, no sétimo A eu vou ter 0,7x. Eu transformei esse 70% para a forma decimal. Nós já resolvemos algumas questões nas aulas anteriores, nas aulas 1, 2 e 3, em que sempre que era conveniente eu transformava uma porcentagem para a sua forma decimal. E é exatamente isso que eu fiz nessa questão. Eu transformei os 70% para a sua representação decimal. Muito bem, então eu terei x alunos no sétimo C e terei 70% dessa quantidade, ou seja, 0,7x alunos no sétimo A. E aí veja bem, se eu por acaso quiser fazer o seguinte, somar x mais 0,7x, ou seja, eu quero somar o número de alunos do sétimo C com o número de alunos do sétimo A. Quanto que vai ter que dar essa soma? Ela vai ter que resultar em qual número? Bom, ela vai ter que resultar exatamente na soma dessas duas quantidades, né? Porque o número de alunos não vai ser alterado. O que vai acontecer é apenas um remanejamento dos alunos de uma turma para outra, né? Mas nenhum aluno vai sair da escola. Então, quanto que dá 24 mais 27? Bom, 24 mais 27 vai dar 51. Eu vou continuar tendo, então, 51 alunos se eu considerar essas duas turmas juntas. Portanto, somando o número de alunos do sétimo C com o número de alunos do sétimo A, isso vai precisar resultar em 51, total de alunos. Pronto, agora eu vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. 1x mais 0,7x, ou seja, essa parte aqui, essa soma, isso resulta em 1,7x, igual a 51. X é igual a 51 dividido por 1,7. Muito bem, vou fazer essa divisão. 51 dividido por 1,7. Como eu tenho ali uma casa decimal no nosso divisor,
Eu vou fazer aparecer uma vírgula aqui e vou colocar um zerinho, para que aconteça o seguinte, para que os dois números, o número que está fora da chave e o número que está dentro da chave, os dois números tenham exatamente o mesmo número de algarismos após a vírgula, tá? Um algarismo após a vírgula. Feito esse ajuste, eu vou esquecer que existe a vírgula e vou dividir como se fosse 510 por 17. 51 dividido por 17, bom, 17 mais 17, que seria 17 vezes 2, dá 34. 34 mais 17, que seria 17 vezes 3, vai dar exatamente 51. 3 vezes 17 dá 51. O resto dessa divisão é igual a 0. E esse zerinho que eu acabei não usando, eu vou colocar ele aqui para baixo da chave direto. Então, na verdade, é 30 esse resultado. Ou seja, o valor do x é 30. Tá, e daí? Aí você olha para as alternativas e pensa, eu não tenho 30 nas alternativas. Não, você não tem 30 porque a pergunta não foi quantos alunos estão no sétimo C. A pergunta foi, qual é o número de alunos que foram transferidos do sétimo A para o sétimo ano C? Veja bem, se eu tenho 30 alunos no sétimo ano C agora e existiam anteriormente 27 alunos no sétimo C, essa diferença é exatamente o número de alunos que o sétimo C recebeu. Então é uma diferença de 3, né? Portanto, foram transferidos 3 alunos do sétimo A para o sétimo ano C. A alternativa correta aqui, portanto, é a letra B, 3 alunos. Evidentemente que se existem ali 30 alunos no sétimo ano C, existem ali 21 alunos no sétimo ano A. Exatamente os 3 alunos que foram perdidos do sétimo A que foram para o C, por isso que de 24 passa para 21, ok? Nessa questão em especial, eu vou resolver ela também de um modo alternativo, meio que por tentativa e erro, tá? É sempre bom a gente equacionar a situação, usar um método matemático mesmo, na hora de resolver esse tipo de questão. Mas às vezes a gente não consegue compreender muito bem como que eu ia chegar numa equação, pensar isso na hora do nervosismo da prova. Então daria para resolver por tentativa e erro também. Eu vou mostrar como que nós poderíamos fazer aqui, ó. Veja bem, vou fazer aqui do lado e aí eu vou apagar essa conta para não dar nenhuma confusão. Inicialmente, nós tínhamos no sétimo ano A 24 alunos e no sétimo ano C nós tínhamos 27 alunos. Muito bem. O que aconteceu na situação foi o seguinte: alunos saíram do sétimo A e foram para o sétimo C. Vamos supor que tenha saído um aluno do sétimo A. Então o sétimo A ficaria com 23 alunos e o sétimo C recebeu esse aluno que saiu do sétimo A. Portanto, o sétimo C ficaria com 28 alunos. Vamos supor que tenha sido transferido só um aluno. Então foi essa situação que nós tivemos. O sétimo C passou a ficar com 28 alunos e o sétimo A passou a ficar ali com 23 alunos. Se a resposta for que saiu apenas um aluno do sétimo A, o que significa isso? De acordo com os dados do exercício, que o sétimo A precisa ter 70% dos alunos do sétimo C, significa o seguinte, que se eu calcular 70% de 28, o sétimo A precisa ter 70% dos alunos do sétimo C, né? Então, se eu calcular 70% da quantidade de alunos do sétimo C, que é 28, teoricamente teria que dar 23. Se der 23, é porque só foi remanejado um aluno mesmo. Vamos fazer essa conta? Como que eu calculo 70% de 28? É só eu fazer 28 vezes 0,7, que é o 70% na forma decimal. 7 vezes 8 vai ficar 56, sobe 5. 7 vezes 2 vai ficar 14. 14 com mais 5 vai ficar 19. Sinal de mais, vou multiplicar por 0 duas vezes. E agora eu vou somar. Vai ficar 6, 9 e 1.
tenho uma casa decimal, né? Então teria uma vírgula aqui, 19,6. Lógico que 19,6 não é a mesma coisa que 23, até porque não tem como eu ter 19,6 alunos, né? Não é um número inteiro. Então significa que não faz sentido eu falar que saiu apenas um aluno do sétimo A e que foi para o sétimo C. E se saíssem 2 alunos do sétimo A? O que ia acontecer? O sétimo A ia passar de 24 para 22 alunos e o sétimo C ia passar de 27 para 29 alunos, já que ele receberia esses 2 alunos que vieram do sétimo ano A. Vamos lá, fazendo o teste aqui. O que eu vou fazer agora? 29, que é o total de alunos do sétimo C, vezes 0,7, vezes o 70% na forma decimal. Se der 22 essa conta, é porque tá certinho. Significa que saíram 2 do sétimo A que foram para o sétimo C. 7 vezes 9 é 63, sobe 6. 7 vezes 2 é 14. 14 somado com o número 6 vai ficar 20. Sinal de mais, 0 vezes 9 e 0 vezes 2. Somando, nós teremos aqui 3, 0 e 2, com uma casa decimal, 20,3. Mais uma vez, 20,3 não é a mesma coisa que 22, então não faz sentido eu falar que saíram apenas 2 alunos do sétimo A. E finalmente, chegando na resposta que nós já sabemos qual é, né? Que foram transferidos 3 alunos. Então, se o sétimo ano A tinha 24 alunos, saíram 3 alunos do sétimo A, ele passa a ter 21. O sétimo C, que tinha 27 alunos e recebeu 3 alunos, passa a ter 30 alunos. Agora, o que nós faremos aqui? Vamos calcular quanto que representa 70% de 30, né? 70% do total de alunos que estão ali no sétimo ano C. 7 vezes 0 vai ficar 0, 7 vezes 3 vai ficar 21. Sinal de mais, 0 vezes 0, 0 vezes 3. Feito isso, a gente soma 0, 1 e 2. Uma casa decimal apenas, então é 21. E perceba que nesse caso deu tudo certo, as contas fecharam-se. Então eu tenho 21 alunos que correspondem exatamente aos 21 alunos aqui do meu chute, da minha hipótese, né? Então também nós poderíamos resolver essa questão por meio dessa tentativa e erro. Então não é toda a questão que nós necessariamente precisamos equacionar, aplicar um método ali fechadinho matemático. Dá para a gente resolver se a gente compreender aquilo que está sendo expresso na questão, certo? Bom, feita essa observação, vamos lá para a questão 18. Questão 18. Em uma turma de ensino fundamental, há 40 alunos, sendo 16 meninos e 24 meninas. A professora dividirá todos esses alunos em grupos, cada grupo contendo meninos e meninas, de modo que a quantidade de meninos em cada grupo seja igual, assim como a quantidade de meninas em cada grupo também deverá ser a mesma. Nessas condições, se a professora formar o maior número possível de grupos, é correto afirmar que a diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo será igual a quanto? Essa é uma clássica, uma típica questão que envolve MDC. E isso fica claro quando ele fala assim, ó, que a professora quer formar o maior número possível de grupos. Essa ideia de eu ter 2 grupos separados, 2 conjuntos separados, nesses casos são meninos e meninas, e a partir desses 2 conjuntos eu quero formar o maior número de grupos, subgrupos, subconjuntos possíveis, significa que nós temos que aplicar a ideia de MDC, máximo divisor comum. Então, nesse caso, eu vou calcular o MDC entre 16 e 24, que é exatamente o número de meninos e meninas, respectivamente. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o 16 ao lado do 24 e vamos fazendo aqui a decomposição simultânea. Começar dividindo por 2, 16 dividido por 2 dá 8 e 24 dividido por 2 dá 12. Eu modifiquei os 2 números da linha, então vou circular esse número 2 que eu vou usar ele. Vou dividir por 2 novamente.
8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 resulta em 6. Modifiquei todos os números da linha, então vou circular esse número 2 também. E vou dividir por 2 mais uma vez. 4 dividido por 2 resulta em 2 e 6 dividido por 2 é 3. Vou circular esse número 2, já que tanto 4 quanto 6 foram modificados. E nem vou mais continuar essa divisão, porque 2 e 3, além de serem números primos, eles são primos entre si. Não existe nenhum número capaz de dividir o 2 e o 3 de maneira simultânea. Nenhum número maior do que 1 capaz de fazer essa divisão de maneira simultânea. Então, é desnecessário continuar essa conta. Portanto, o valor desse MDC vai ser 2 vezes 2, que dá 4, e 4 vezes 2, que dá 8. O valor do MDC é 8. Aí você olha ali para as alternativas e você fala, mas não tem 8. Não, não tem 8, porque a pergunta não é qual é o valor do MDC. A gente utilizou o MDC como um passo intermediário para a resolução dessa questão. Agora, vamos voltar lá. O que ele quer saber? A diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo. O que acontece? Quando eu calculo o MDC, eu estou descobrindo exatamente quantos grupos serão formados em cada um daqueles subconjuntos que eu estou trabalhando. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vamos escrever aqui, ó, meninos. O conjunto ou grupo dos meninos é composto por 16 elementos. São 16 crianças. Quando eu chego ali que o nosso MDC é 8, significa o seguinte, que com essas 16 crianças eu quero formar 8 grupos. Se com 16 crianças eu quero formar 8 grupos, quantos elementos ou quantas crianças, quantos meninos deverão estar em cada grupo? Bom, só fazer 16 dividido por 8, que o resultado é 2. Ou seja, o MDC, que é 8, não indica quantas crianças estão em cada grupo. O MDC, que é 8, indica o número de grupos que eu tenho. Então, como eu tenho 16 meninos e vou formar 8 grupos a partir dessa quantidade, significa que cada grupo será composto por 2 meninos. Em relação às meninas, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, são 24 meninas e eu quero formar 8 grupos com essas 24 meninas. Eu vou ter que dividir 24 por 8 para saber quantos elementos, quantas meninas estarão em cada grupo. 24 dividido por 8 é igual a 3. Muito bem. Agora, com esse raciocínio, sim, eu consigo resolver a questão. A pergunta é sobre diferença. Qual é a diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo? Bom, cada grupo que nós formaremos será composto. Os grupos dos meninos serão 2 meninos por grupo e o grupo das meninas serão 3 meninas por grupo. Ou seja, a diferença entre essa quantidade, entre esse número, é só fazer 3 menos 2. E 3 menos 2, você sabe que é 1. Portanto, a alternativa correta é a letra A, 1. Beleza? Então, questãozinha de MDC clássica, costuma cair com frequência nas provas da VUNESP, só que em poucas vezes o resultado do MDC é o resultado do exercício. Não, nós utilizamos o resultado do MDC, fazemos mais uma ou outra continha para aí sim chegar na resposta do problema, tá? Próxima questão é a questão 19. Questão 19 diz assim, ó. A figura a seguir representa fora de escala as ruas de um bairro. Todas as ruas são retas, cuja largura se desconsidera, sendo que as ruas R1, R2 e R3, elas são paralelas. R1, R2 e R3 são paralelas. Significa que elas nunca se encontrarão. As medidas indicadas na figura estão expressas em metros. Ok. Kleber partiu do cruzamento A e andou em linha reta até o cruzamento B. Vamos deixar indicado qual foi o percurso que ele fez então. Ele saiu então aqui do cruzamento A e andou até o cruzamento B. E deste andou em linha reta até o cruzamento E.
saiu do cruzamento B, andou em linha reta até o cruzamento E. E deste finalmente andou em linha reta até chegar ao cruzamento F. Partiu do cruzamento E, andou mais um pouquinho, chegou aqui no cruzamento F. De modo que ele percorreu nesse trajeto um total de quantos metros? Bom, eu sei quantos metros ele percorreu no trecho final do trajeto dele, né? 75 metros aqui no final. Agora, vou ter que descobrir o trajeto inicial, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto E. Para eu descobrir isso, eu vou ter que descobrir o valor do x. E para eu descobrir esse valor do x, eu preciso saber que essa questão trata-se de teorema de Tales, da aplicação do teorema de Tales. Aqui há uma observação. Em pouquíssimas provas da VUNESP, ela coloca alguma questão sobre o teorema de Tales. Isso é muito raro cair uma questão em provas da VUNESP para professor de Educação Básica 1 que exige o conhecimento sobre o teorema de Tales. De qualquer forma, na maioria dos editais, nos conteúdos programáticos, está lá, teorema de Tales. Portanto, a gente precisa estudar, precisa conhecer também como aplicar esse teorema. Eu vou montar uma proporção aqui e aí eu vou explicar para vocês qual é o raciocínio para eu chegar nessa proporção. Mas acompanha comigo. Ó. Eu vou escrever o seguinte. Vou escrever que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. Veja bem, eu estou aplicando o teorema de Tales. A ideia aqui desse treinamento não é ficar falando da parte teórica dos conteúdos. A gente vai resolver as questões aplicando os conhecimentos matemáticos. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelo teorema de Tales. O teorema de Tales ele é aplicado quando nós temos aquilo que nós chamamos de feixe de retas paralelas, ou um conjunto de retas paralelas, que seriam R1, R2 e R3, e que elas são cortadas por retas transversais, que no caso seriam as retas 4 e 5. E aí existe uma proporção formada nos segmentos que subentendem esses cortes que nós fizemos. Funciona assim, ó. Quando eu escrevi aqui que AB está para BC, assim como DE está para EF, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O segmento AB, ele tem como correspondente na reta R5 o segmento DE. DE é correspondente a AB. Por que eu estou falando assim de correspondente? É porque esses dois segmentos eles estão delimitados por um mesmo par de retas paralelas. Entenda o seguinte, quem define o segmento AB é exatamente as retas R1 e R2. É esse segmento que delimita o segmento AB. Assim como o segmento DE. O segmento DE ele é delimitado pelas retas R1 e R2. Por isso que eu estou falando que esses dois segmentos eles são correspondentes. E eu estou colocando esses dois segmentos correspondentes AB e DE na mesma linha. O argumento para BC e EF é essencialmente o mesmo. As retas R2 e R3 é que definem os segmentos BC e EF. Ou seja, BC é delimitado pela reta 2 e a reta 3, as duas retas paralelas. O segmento EF, ele também é delimitado pelas retas 2 e 3. Então, por isso que BC e EF também estão exatamente na mesma linha, escritos dessa forma, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o teorema de Tales. Qualquer coisa vocês deixam aí no comentário, eu posso até gravar uma aula específica falando só sobre o teorema de Tales.
Mas o que a gente tem que entender é isso. A gente precisa pegar segmentos que sejam correspondentes de forma a montar essa proporção. Montamos essa proporção. E agora? Agora vamos substituir. No lugar de AB, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar por X. Porque ele está indicando para mim que AB equivale a X. Que nós vamos descobrir quanto que é esse X. Então, no lugar de AB, eu troquei por X. No lugar de BC, eu vou trocar por quanto? Ó, perceba que BC está aqui e BC vale 50. Então, no lugar de BC, eu vou trocar por 50. Isso aí é igual a... No lugar de DE, por quanto que eu vou trocar o segmento DE? DE, ó, perceba que vale x mais 20. Então, no lugar de DE, eu troco por x mais 20. E, finalmente, no lugar de EF, eu vou trocar por 75. Então, aqui eu coloco 75. Pronto, agora não vai dar muito trabalho para a gente descobrir quanto que vale o x. A gente vai fazer a tal da multiplicação cruzada, né? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar o 75 pelo x e vou falar que isso é igual ao número 50, que vai multiplicar o x mais 20. O que eu estou fazendo aqui é a multiplicação dos meios pelos extremos, a tal da multiplicação cruzada, a multiplicação em x, né? 75 vezes x é igual a 75x. 50 vezes x, agora a gente tem que aplicar a distributiva. Ó. 50 vezes x é 50x. E 50 vezes 20, olha só, 5 vezes 2. 5 vezes 2 daria 10. Como eu tenho ainda um zero do 50 e outro zero do 20, eu vou colocar mais 2 zeros aqui. Ou seja, 1000. 50 vezes 20 vai dar 1000. Melhorando essa nossa equaçãozinha, nós teremos o seguinte. 75x menos 50x é igual a 1000. Vou continuar aqui na frente mesmo, porque vocês estão vendo que eu estou sem espaço. 75x menos 50x é igual a 25x. 25x tem que ser igual a 1000. Então, eu tenho aqui que para eu descobrir o valor do x, eu vou ter que fazer 1000 dividido por 25. Quanto que vai ser isso? Se fosse 100 dividido por 25, o resultado seria 4. Como é 1000 dividido por 25, esse resultado vai ser, portanto, 40, né? Vai ter um zero ali no resultado nosso. 40. Então, eu descobri que o x ele equivale a 40 metros. Então, onde tem x, eu vou trocar por 40. Então, aqui ó, vai ser 40. O segmento AB vale 40. O segmento BE está escrito para mim que é x mais 60. Só que quanto que é o x? O x não é 40? Então, vamos fazer 40 mais 60 e 40 mais 60 vai dar 100. E aqui ó, eu não vou trocar porque essa parte o Kleber ele não percorreu. Então, é desnecessário fazer essa troca ali, tá? A pergunta é quantos metros ele percorreu do ponto A até o ponto F nesse trajeto que está destacado aí em laranja ou amarelo. Então, nós teremos o seguinte, 40 metros iniciais, depois ali no intermediário desse trajeto ele percorreu mais 100 metros, 40 mais 100 dá 140 metros, e no trecho final ele percorreu outros 75 metros. 140 mais 75 vai dar como resultado 215. Portanto, o Kleber ele percorreu 215 metros. Vamos ver aqui. A alternativa correta dessa questão é a letra E. 215 metros é a distância que ele percorreu neste trajeto, ok? Bora lá para a última questão aqui de hoje. Uma turma dispunha inicialmente de certo número de alunos
que foram totalmente acomodados em N fileiras com N mais 3 carteiras em cada uma. Sendo que, com essa disposição, todas as carteiras ficaram ocupadas. Bom, se todas as carteiras ficaram ocupadas, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho N fileiras e eu tenho N mais 3 carteiras em cada uma das fileiras. Se eu fizer essa conta, N que multiplica N mais 3, eu vou ter o total de alunos, que nesse caso é igual ao total de carteiras, já que ele falou que todas ficaram ocupadas, não sobrou nenhuma carteira vazia. Entenda o seguinte, só vou colocar número aqui para você entender a situação. Vamos supor que a gente tenha, sei lá, que o N, o valor dele seja 6. São 6 fileiras, e aí ele está falando que são N mais 3 carteiras em cada fileira. Ó. N mais 3 carteiras em cada fileira. Então, esse N mais 3 seria igual a 9, né? Porque seria N que vale 6 mais 3, 6 mais 3, 9. E se eu quisesse saber o total de alunos, que nesse caso é igual ao número de carteiras, eu faria 6 vezes 9, que daria 54. Então, teriam 54 alunos nessa sala, tá? Só um exemplo numérico para você entender a situação. O N é o número de fileiras que eu tenho nessa sala e o N mais 3 é o número de carteiras em cada uma das fileiras, tá? Então, estou considerando ali, nesse meu exemplo, 6 fileiras e 9 carteiras em cada uma das fileiras, ok? Só para a gente entender aí o significado desse N que aparece. Continuando aqui, então estou lendo a parte daqui agora. Ó. Então, com a saída de 4 alunos da turma, então saíram 4 alunos, os alunos restantes puderam ser totalmente acomodados em N mais 1 fileiras com N mais 1 carteiras em cada uma. Então agora o que aconteceu é o seguinte, eu tenho N mais 1 fileiras e eu tenho N mais 1 carteiras em cada uma. Ok. Sendo que, novamente, todas as carteiras ficaram ocupadas. Então, saíram 4 alunos, aí a sala foi reorganizada de outro modo, com N mais 1 fileiras e N mais 1 carteiras em cada fileira. Sobre o número inicial de alunos da turma, é correto afirmar que a soma dos seus algarismos é igual a quanto? Veja bem, será que eu posso falar que isso daqui é verdade? Que N que multiplica N mais 3 é igual a N mais 1 que multiplica N mais 1? Sendo que esse N, ele está indicando para mim, nesse meu contexto, né? Esse N está significando para mim o número de alunos que existem na turma, tá? Embora ele tenha falado aqui pra gente, são N fileiras, como lá no começo ele falou que não sobrou nenhuma carteira, então o número de fileiras, o número de alunos, vai dar tudo o mesmo valor ali pra gente. A gente pode considerar que o número de alunos é igual ao número de carteiras que existiam nessa sala, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Será que eu posso falar que isso é verdade? N que multiplica N mais 3. Nesse caso, ele foi informado para mim que todas as carteiras ficaram ocupadas. Então, esse N que multiplica o N mais 3 resultaria para mim no total de alunos que existiam nessa turma no começo. Só que aí depois essas coisas foram modificadas, né? E aí ele falou o seguinte, que saíram 4 alunos saíram da turma, e a sala foi reorganizada de modo que ficaram N mais 1 fileiras, esse N mais 1 fileiras, com N mais 1 carteiras, sendo que novamente todas as carteiras ficaram ocupadas. Só que é o seguinte, todas as carteiras ficaram ocupadas, só que lembra que saíram alunos? Como que eu posso tentar melhorar essa minha equação de forma que ela seja verdadeira? Eu estou precisando de mais alguma coisinha nessa minha equação, tá? Da maneira como ela está escrita, eu não posso falar que isso é verdade, que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Então, como eu falei para vocês, esse N significa número de alunos. Da forma como eu estou interpretando a questão, esse N significa número de alunos.
Então, o número de alunos que eu tinha no começo, vou até escrever aqui, ó. Isso daqui, ó, era o número de alunos que eu tinha lá no começo, no início de tudo. Será que esse número de alunos que eu tinha no início é igual ao número de alunos que eu tinha no final da minha situação? É igual? Não, não é igual, né, gente? Por que não é igual? Porque houve a saída de 4 alunos. Houve a saída de 4 alunos da turma. Então, para que aquilo que existia no início, para que o número de alunos que existia no início seja igual ao número de alunos que existia no final, aqui nessa parte do final, eu vou precisar adicionar 4 alunos. Eu vou precisar colocar aqui um mais 4. E por que eu estou colocando esse mais 4? Porque no final das contas, saíram 4 alunos. Então, para que seja igual à situação inicial, no começo do ano, vamos pensar assim, para que seja exatamente o mesmo número de alunos, como saíram 4 alunos, se eu quero ter o mesmo número de alunos lá do início, então eu preciso adicionar mais 4 aqui no final. Aí sim eu tenho uma igualdade como eu queria obter uma igualdade aqui, ok? Como eu coloquei esse sinalzinho de igual. Feito todo esse raciocínio, o mais difícil dessa questão era ter toda essa compreensão. Mas feito isso, agora resolver, vocês vão ver que não vai dar trabalho nenhum. Olha só. Vamos fazer a distributiva aqui. Vou fazer n vezes n. N vezes n é n ao quadrado. E n vezes 3 é 3n. Então, é n ao quadrado mais 3n. Igual... Aqui no final, ó, n vezes n vai ficar n ao quadrado. N vezes 1 vai ficar mais 1n, ou só n, se você preferir, tá? Agora, esse número 1, 1 vezes n vai ficar mais 1n. E 1 vezes 1 vai ficar mais 1. E eu ainda tenho esse mais 4 aqui, que eu precisei acrescentar no final para que existisse de fato uma igualdade, né? Melhorando as coisas aqui, nós teremos o seguinte. N ao quadrado mais 3n igual n ao quadrado. Perceba que 1n mais 1n são 2n's, né? Então, mais 2n's. Mais, perceba que 1 mais 4 pode ser escrito como 5, mais 5. Como eu tenho n ao quadrado do lado esquerdo e n ao quadrado do lado direito, eu posso anular isso daqui, ó. Então, esse n ao quadrado, ele cancela com esse n ao quadrado, né? Porque se eu substituísse qualquer um deles de lado, ia ficar n ao quadrado menos n ao quadrado, ia zerar. Então, por isso que eu posso fazer esse cancelamento direto. Aí, o que sobrou para mim foi 3n igual a 2n mais 5. Como que eu resolvo isso? Tudo que tem a parte da incógnita fica de um lado. Tudo que não tem incógnita fica do outro lado. Então, eu vou trazer esse 2n para o lado esquerdo. Eu vou ter, então, 3n menos 2n igual a 5. Quanto que é 3n menos 2n? 3n menos 2n é igual a simplesmente n, né? Então, n é igual a 5. Muito bem. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Não se anima, vai lá e marca 5, letra C como a correta, que vai dar ruim. Vamos lá, vamos retomar toda essa questão até aqui, porque essa é uma questão um pouco mais complexa mesmo. Por que eu escrevi aqui que no começo eu tinha n vezes n mais 3 alunos? Por quê? Porque ele falou que eu tinha n fileiras e eu tinha n mais 3 carteiras em cada fileira e não sobrava carteira. Todas as carteiras ficaram ocupadas. Ou seja, se eu quiser saber o número de alunos que tinha nessa turma lá no começo,
eu devo fazer n que multiplica n mais 3. Ou seja, o número de fileiras vezes o número de carteiras que estão em cada fileira. Como todas as fileiras estão ocupadas, todas elas são ocupadas por alunos, né? Então não tem nenhuma carteira que ficou vazia. Então descubra o número de alunos no começo. Por isso que eu fiz essa multiplicação. E ali no final, por que eu fiz n mais 1 vezes n mais 1? Porque ele falou que depois aconteceu de ficar n mais 1 fileiras e n mais 1 carteiras. Então por isso que eu fiz n mais 1 vezes n mais 1. Só que eu coloquei esse mais 4 porque ele falou que saíram 4 alunos da turma. Ah, professor, mas ele falou que saíram 4 alunos, não era para você colocar menos 4 ali? Não, porque eu estou comparando com o número de alunos que tinha no início. Se no início eu tinha uma determinada quantidade de alunos, então, por exemplo, no início eu tinha lá uma quantidade fixa de alunos. Aí saíram 4 alunos daquela quantidade que eu tinha no início. Se eu quero que exista exatamente a mesma quantidade de alunos no final da situação, eu preciso adicionar 4 alunos, para que tanto no início quanto no final da situação exista o mesmo número de alunos, tá? Por isso que eu acrescentei esse mais 4 aqui e ele era essencial para eu conseguir resolver esse exercício. Feito isso, daí para frente é desenvolvimento, né? Desenvolvimento algébrico, a gente foi fazendo a distributiva, separamos a parte que tem incógnita da parte que não tem incógnita, caímos em uma equação ali do primeiro grau e descobrimos que n vale 5. O que significa esse número 5? Esse número 5, perceba aqui, ó, vou até deixar bem claro aqui no comecinho, ó, na segunda linha, ó, são n fileiras com n mais 3 carteiras. Com n mais 3 carteiras. E o que ele me perguntou lá no final, ó, foi sobre o número inicial, de alunos da turma. É correto afirmar que a soma dos seus algarismos é igual a quanto? Bom, eu quero saber quantos alunos tinha na turma lá no começo. E para eu descobrir quantos alunos tinham na turma lá no começo, é só eu fazer n que multiplica n mais 3. Ou seja, o número de fileiras vezes o número de carteiras em cada fileira. Ou seja, o n eu descobri que vale 5. Todo esse processo foi para descobrir quanto que valia o n. O n vale 5. Então vou ter que fazer 5 que multiplica 5 mais 3. Isso aqui é a mesma coisa que 5 que multiplica 5 mais 3 é 8, né? E 5 vezes 8 é conhecido como 40. Daí também você olha lá, pô, mas não tem 40 nas respostas, né? Nas alternativas. A pergunta é sobre a soma dos algarismos. Olha só. A soma dos algarismos desse resultado. Quais são os algarismos desse resultado? Os algarismos são 4 e 0. Se eu somar 4 mais 0, vai dar quanto? 4 mais 0 vai dar 4. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra D. Bom, gastei bastante tempo nessa questão, né? Essa questão aqui, de fato, ela era uma questão mais complexa. Exigia ali um tratamento, uma informação para a gente conseguir compreender o enunciado e tentar equacionar o problema, ok? Eu já falei isso em outra aula, mas a ideia aqui, como eu não conheço quem está assistindo esses vídeos aqui, é sempre ter um método para a gente resolver as coisas. Daria para a gente resolver de modo meio que por tentativa e erro ou sem tentar equacionar o problema da maneira como eu fiz? A exemplo daquela questão lá da troca de alunos do sétimo A para o sétimo C, mais ou menos daquela forma, por tentativa e erro, daria. Só que é sempre bom a gente ter um método de resolução, porque tentativa e erro, tem situações que a gente consegue resolver na boa, mas se for uma situação um pouco mais complexa, você até consegue resolver, mas talvez leve muito tempo. Então, por isso que é importante que você desenvolva um método para você resolver as situações. Que você saiba aplicar uma ferramenta específica para aquela situação, de forma que você consiga chegar no resultado sem maiores problemas ou sem demorar tanto tempo. De qualquer forma, eu convido você a deixar aí
nos comentários uma outra forma que nós poderíamos resolver essa questão 20 que não fosse dessa maneira. Assim também, como eu já comentei em outras aulas, matemática existem diversas maneiras de a gente resolver uma mesma questão. Havendo coerência naquilo que você está fazendo, se você não cometer nenhum crime matemático, você vai chegar na mesma resposta, não tem problema nenhum, tá? O que eu apresento aqui é apenas uma das maneiras de se resolver cada uma dessas questões aqui que nós selecionamos dessas provas escolhidas aí, ok? Qualquer dúvida também, você pode deixar aí no comentário que eu respondo. Beleza? Então finalizamos a correção da prova de São Bernardo do Campo. E na nossa próxima aula, na aula 5, nós vamos fazer a correção, começar a correção, né? Corrigir as 5 primeiras questões de matemática da prova da Prefeitura de Sorocaba de 2025. Uma prova que aconteceu há pouco mais de um mês, aconteceu em dezembro de 2025. Então, uma prova recente também, como todas que nós estamos fazendo aqui, da VUNESP. Então, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que vocês acessem essa prova. E é aquele esquema. Na nossa próxima aula, nós vamos resolver as 5 primeiras questões de matemática. Separa 30 minutos para você tentar resolver as 5 questões iniciais de matemática da prova da Prefeitura de Sorocaba de 2025. Depois você vem para a aula e acompanha a correção. E assim por diante, até a gente conseguir resolver as 7 provas aí que nós selecionamos, tá? Então, é isso. Dúvidas, coloquem aí nos comentários. Outras formas de resolução de qualquer uma dessas questões também, fique à vontade para você expressar a sua opinião. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.